Tá bom. Então, muito boa tarde novamente. Programação Move ao Vivo conversa com o artista, apresenta a série de encontros Entre Nós Uma Ponte, e durante os meses de agosto e setembro, nossa pauta será como arte, educação e a vivência do comum ativam trocas subjetivas, construção de saberes, modos de resistência, em que agentes experimentam, nas palavras de Paulo Freire, o duplo trânsito entre educar e educar-se numa prática de liberdade. Para pensar as questões que importam para essa série de conversas, é importante que a gente lembre da dança, artista, educador, espaço, educando, e dos gestos que se coreografam entre esses agentes quando o exercício é a arte. Troca de papéis numa prática de construção de uma esfera pública de liberdade e autonomia, um exercício de convivência e colaboração que se desdobra no cotidiano e ao mesmo tempo se deixa de atravessar pelo tempo da vida, um encontro em que sujeitos se constituem eticamente, politicamente e afetivamente. Nossa convidada de hoje, Vânia Medeiros, tem em sua prática todos esses fluxos, e em sua produção, a educação é uma atitude também poética e política. Vânia, muito boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigada Boa por tarde. Vou Obrigada pelo convite. imensamente. Vou te apresentar bem rapidamente para a gente já começar a nossa conversa. A Vânia é artista visual, designer e educadora. A Vânia nasceu em Salvador, na Bahia, vive e trabalha em São Paulo, busca abordagens transdisciplinares em seus processos de criação e tem dialogado com saberes da arquitetura, design, antropologia e educação. O desenho é um dispositivo de investigação para a Vânia em seus processos pessoais e relacionais, ganha suportes diversos, como nos espaços expositivos, em ações urbanas e no próprio livro. Em sua pesquisa, a Vânia foca a busca de paradigmas transdisciplinares na prática projetual, com interesse sobretudo nos imbricamentos entre arte, design e antropologia. Tudo certo, Vânia? Sim, por Então, aí. vamos lá. Ô, Vânia, acho que já começo a te apresentar falando da sua prática de desenho, né? Da importância da prática de desenho para você, e acho muito bonito que você entende o desenho como um texto vivo, né? E assim, para a sua prática que é artístico-pedagógica, o desenho atua como um construtor de relações, de imagens e de imaginários. Acho que a gente pode começar a conversar sobre a sua prática e ferramenta de desenho no trabalho Caderno de Campo e em ações como o projeto Catado e as oficinas livres de modelo trans vivo. Acho que você já pode mostrar imagens dos trabalhos e já começar a falar desses processos para a gente. Uhum. Boa tarde a todos. Obrigada, Gal, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui presente para essa troca. Então, comecei a compartilhar aqui imagens, acho que está todo mundo vendo, né? Como você bem disse, Gal, no meu trabalho me interessa muito o potencial da imagem como construtora de relações, né? E me interessa muito investigar o desenho como modo de fatura dessa imagem. O desenho, tem um autor que eu gosto muito e que me inspira muito nos meus processos criativos, nos meus processos pedagógicos também, que é Michael Taussig. Ele fala que fotografar é um taking, né? Digamos assim, e o desenhar é um making, quer dizer, o desenho, ele além de ser uma construção de imagem, uma construção exterior, ele também é uma construção de si ao mesmo tempo, né? Sobretudo para quem não é especialista, né? Ele é um exercício, é uma fatura que tem um grau de imprevisibilidade, que gera surpresas e gera a sua própria forma de narrar no próprio fazer, né? Então, é uma ação que é muito... Ela constitui, ela é muito
digamos assim, ela é uma construção mesmo de si e da imagem. Nesse trabalho Caderno de Campo, isso para mim fica muito eloquente, porque pela primeira vez eu embarco num processo que virou bem importante no meu processo criativo hoje, que é o de criar convocatórias abertas para que as pessoas possam vir a desenvolver os processos criativos comigo, né? Então, o trabalho já começa daí, já começa de uma situação de um convite, de uma situação de criação de uma plataforma aberta, na qual interessados e interessadas podem, então, escolher vir criar esse processo junto comigo, né? Caderno de Campo, então, se constituiu de um processo no qual eu convidei primeiro trabalhadores da construção civil e depois profissionais do sexo, né, prostitutas, para desenharem suas rotinas de trabalho em cadernos de desenho, né? Ela parte muito do ponto de vista mais conceitual, assim, o trabalho ele parte muito de uma leitura que ela tem uma, digamos assim, ela parte da antropologia, porque ela vem da ideia do caderno de campo do etnógrafo, né? E Michael Taussig, esse autor que eu falei para vocês antes, ele tem um livro que ele vai falar dos cadernos de campo dele como etnógrafo, em como o desenho que ele fazia era uma coisa que não tinha nenhum valor, digamos assim, do ponto de vista... aquilo não é considerado um texto, né, para as ciências, para a produção do conhecimento no campo dele, né? E isso para ele era difícil, porque ele via naquele desenho uma imagem tão aberta que cada vez que ele ia falar sobre aquele desenho, ele falava de uma forma distinta, de uma forma diferente. Então, esse desenho ele não tinha como aproveitar, mas esse livro, então, é sobre esse incômodo dele em relação a isso, né? Muito contaminada por essa leitura e, sobretudo, pela minha prática docente mesmo, né? Que é essa prática dessa situação de encontro na qual decidimos investigar um tema comum, né, entre mim e alunos, ou uma situação de oficina, essa situação na qual decidimos produzir imagens em torno de temas comuns, num lugar muito mais investigativo até do que estético, né? Muito contaminada por isso, eu fiz então essas chamadas, né, essas convocatórias para esses grupos, né? De um ponto de vista também conceitual, por que esses grupos, né? Primeiro porque os trabalhadores da construção civil, esse grupo surge muito a partir de uma provocação do edital Contra Condutas, que propunha a artistas que desenvolvessem trabalhos que discutissem as relações de trabalho na construção civil. Então, eu comecei a imaginar essa situação na qual esses sujeitos, né? Realmente. Dá só uma entradinha do que foi o Contra Condutas, eu acho que é importante dizer, né? Vou voltar até para uma imagem mais com eles. Assim, o Contra Condutas, falando brevemente, existe uma situação de trabalho escravo na construção do aeroporto, do Terminal 3 do aeroporto de São Paulo, e a empreiteira ela foi multada e ela foi punida, né, por essa situação no qual 101 trabalhadores da construção foram mantidos em situação análoga ao trabalho escravo. Então, uma das, digamos assim, punições, digamos assim, da empresa foi um termo de ajuste de conduta que foi administrado pela Escola da Cidade, né, Escola de Arquitetura aqui de São Paulo, que então realizou um grande projeto chamado Contra Condutas, que envolvia chamadas abertas para artistas desenvolverem trabalhos na esfera pública e pesquisas acadêmicas também, uma série de ações formativas ligadas à conscientização em relação ao trabalho análogo ao escravo e o trabalho na construção civil como um todo, né? Então, o meu trabalho foi selecionado, assim como outros 2 trabalhos, e então tem até o site Contra Condutas, acho que ainda está no ar, o site do Contra Condutas, quem se interessar em conhecer um pouco mais. Então, a partir desse processo, né, que eu fui aprovada nesse edital, e isso é super importante, porque as condições materiais de realizar o trabalho é tão importante a gente discutir isso, né, como o trabalho é possível realizar o trabalho também com uma qualidade na qual todas as pessoas podem, por exemplo, receber pelo trabalho, como foi o caso
desse, né? Todos os que participaram, todos os colaboradores foram remunerados, enfim. Então, no contato com essa história, eu conheci o pensamento de Sérgio Ferro, que é um arquiteto pesquisador do canteiro de obras na arquitetura. O canteiro quase que não é teorizado na história da arquitetura, né? Ele é o que o próprio Sérgio Ferro chama de zona de sombra. A história da arquitetura, assim como a história da arte também, é a história das formas arquitetônicas, é a história dos arquitetos autores, digamos assim, e as relações de trabalho que estão postas ali estão sempre numa certa zona de sombra, né? As fotos de canteiros de obras, das grandes obras de arquitetura, a própria Brasília e tal, a gente não vê pessoas, né? Quando a gente pensa em fotos de arquitetura, a gente pensa em fotos sem pessoas. E Sérgio Ferro, então, lança essa expressão, zona de sombra. Isso ficou muito na minha cabeça. E na segunda edição do Caderno de Campo, que eu senti necessidade de fazer, de continuar o processo, porque foi tão potente, tão rico, eu convidei prostitutas, porque para mim é uma grande zona de sombra nas cidades, né? Mesmo a militância, né? A militância, inclusive feminista, tem dificuldade de discutir esse tema. É um tema que a gente ouve muito pouco falar sobre ele em primeira pessoa também. A gente tem algumas prostitutas ativistas, Monique Prada, Amara Moira, mas essa fala em primeira pessoa, ela é muito rara. Então, aqui eu abri também uma convocatória aberta. Esse momento da convocatória aberta é sempre um drama, assim, porque a gente nunca sabe se as pessoas vão topar. Então, eu sempre fico sem saber se o trabalho vai acontecer de verdade, se alguém vai querer fazer, né? E, enfim, noites de insônia, aquela coisa. Mas... Sônia, desculpa te interromper. Opa, desculpa. Mas não fale. Tem um perfil das pessoas que respondem ou não? Assim, quando você faz essa convocatória, independente da área, você sente um perfil de pessoas que tendem a participar? Não sei te dizer, Flávia, porque são grupos tão diferentes, né? No caso deles, dos trabalhadores da construção, dos pedreiros, né? Foi uma situação muito diferente da situação das prostitutas, por exemplo, que também foi diferente nos outros trabalhos que eu fiz. Quer dizer, nessa com eles, eu fui num lugar, eu fiquei muito... Tentar falar meio rapidamente, não são muitas coisas, mas eu não tinha como eu começar o trabalho. Eu fiquei muito tempo sem saber se eu ia conseguir chegar até as pessoas, se eu ia chegar num canteiro entregando panfleto. Enfim, tudo me parecia muito fraco, assim, ninguém ia topar, mas eu conheci um professor de EJA, de uma escola de educação para jovens e adultos, que me falou de vários alunos deles, vou até botar uma foto aqui da sala de aula que a gente se encontrava, que a própria escola abriu espaço para que a gente se encontrasse lá. Então, fui de sala em sala, nessa EJA, que fica lá em São Miguel Paulista, apresentando o projeto e perguntando quem gostaria de participar. E aí falei das condições e tal, e e os interessados, então, começaram a participar, né? No caso das prostitutas, eu fiz panfletos, né? Panfletos e cartazes que foram distribuídos, tanto em casas de prostituição, em Salvador, quanto em postos de saúde, etc., né? E quem participa é geralmente quem tem essa curiosidade, ou enfim. E a corporeidade do encontro é muito única em cada situação, porque o desenho é muito único também, e o desenho é pura corporeidade, eu acho. Se a gente for ver os desenhos que surgem nesses processos, eles são muito diferentes um do outro, enfim. Mas, e aí um pouco dos cadernos, né? Esses cadernos, eles foram publicados em livro, e esse era o formato do trabalho, o formato público do trabalho. Inicialmente eram os 2 livros, né? Todos os desenhos, quase todos os desenhos produzidos, quase sem edição, né? A minha proposta de publicação é um pouco essa: apresentar cada pessoa brevemente e que os desenhos meio que falem por si só, não tem muito texto. Aí o desenho, a proposta é que o desenho seja em si o texto, né? E
E esse trabalho eu nem tinha pensado nele como uma situação expositiva, né? Ele é um trabalho que, para mim, as imagens dele eram essas imagens que iam para o tecido social em forma de livro. Só que eu fui convidada pela Júlia Rebouças para participar do Panorama da Arte Brasileira e apresentei esse trabalho, então tive que pensar toda uma situação expositiva para ele, né? E isso também foi desafiador, porque o trabalho se compõe de muitas imagens, né? Para mim é bem importante as fotos dos encontros, porque ali se revela o que aconteceu para que essas imagens surgissem, a minha relação com essas pessoas, as relações entre elas e os cadernos. Então, as fotos, os próprios cadernos. Fizemos alguns pôsteres também para que o público pudesse levar com os desenhos dos instrumentos de trabalho. Eu pedi aos 2 grupos para desenhar o que eles consideravam como instrumentos de trabalho, né? Então, isso o público podia levar, e a situação análoga a uma mesa, né? Porque isso era bem importante, a situação de mesa para mim. Ficou meio vitrine, mas assim, a ideia de que o público tinha que se debruçar sobre essas imagens, ao invés dessa verticalidade que é tão canônica, né? Para nosso pensamento, enfim, expositivo, da história da arte, etc. Então, para mim, a situação de mesa, que é uma situação na qual a coisa ainda está em movimento, né? Foi importante, né? E eu assino esse trabalho com todos que participaram. Isso também, para mim, é bem importante. Eu gosto da ideia da ficha técnica de cinema, sabe? A ficha técnica do trabalho do trabalho de artes visuais, às vezes ela é só o nome do artista, é uma tradição, digamos assim, né? E eu gosto muito da ficha técnica de cinema, ou seja, aparece todo mundo que participou, porque não são participações genéricas, sabe? Não é uma coisa, são pessoas que imprimem no trabalho algo muito próprio. Então, isso também é importante, né? Fizemos um processo também com o Educativo do MAM muito curioso, que foi com os vigilantes das obras, né? Que também acabamos entendendo que são pessoas que estão na zona de sombra dentro das exposições. Ninguém olha muito e acaba que são as pessoas que mais convivem com as obras e que com certeza têm opiniões sobre essas obras. Fizemos um processo e os desenhos ficaram bem interessantes também. Aí, Gal, você falou dessas 2 oficinas que eu dei, né? Que é o catado e a oficina de modelo transvivo, né? Na verdade, esse processo de oficinas, né? Esses processos, eles, para mim, são super importantes enquanto catalisadores de ideias, enquanto situação de relação. O catado aconteceu no Circuito Sesc de Artes, ano passado, e na verdade era um ateliê aberto onde as pessoas poderiam criar seus próprios livros a partir de materiais que já estavam lá, né? E o que me interessou nesse processo foi muito ver pessoas já de idade, 70 anos, criando numa situação de concentração ali, muito concentrada, junto com crianças muito pequenas. Então, acaba que criou uma espécie de ateliê onde cada um fazia o seu, mas, curiosamente, com muita concentração em meio a muita gente, a muita coisa, né? Quer dizer, essa coisa do manual, enfim. E, sim. Interrompendo, mas acho que é importante falar, assim, eu acho que também é importante você dizer que é a presença das pessoas e a sua relação, né, que vai sendo construída, porque você não conhece essas pessoas na maioria das vezes. Eu acho que é importante a gente dizer que é a relação que constrói esse espaço de concentração, né? Porque a maioria das pessoas pode não se sentir, entre muitas aspas, autorizada a desenhar, né? E eu acho que isso é importante de você falar agora. Como é que é a construção desse espaço, como é que é a construção dessa esfera e desse tempo de concentração? A situação da corporeidade, Gal, para mim, ela é muito fundamental. É por isso, inclusive, que eu acho que a fotografia acaba entrando no meu trabalho, porque é aquela coisa, eu não estou documentando exatamente as pessoas, eu estou documentando
a situação que levou àquela situação de criação. Isso também para mim é importante, né? Eu lembro que Eduardo Coutinho falava, eu não faço documentário, mas uma fala dele é interessante. Ele diz: eu faço questão que a minha voz apareça na pergunta, porque eu estou lá. É verdade que eu estou lá. Então, a pessoa, né? Então, para mim, me interessa também esse lugar. Assim, eu acho que a relação sim, a relação ela é fundamental, as pessoas se sentirem, é por isso que eu acho que tem que ser também uma situação na qual as pessoas elas se sentem co-criadoras, elas se sentem à vontade para, e essa a ideia da convocatória aberta, né, é um pouco isso, elas vão lá porque elas também se interessaram por essa provocação. Essa provocação não é uma coisa que eu estou indo lá para, enfim, fazer. Eu acho que se sentir co-criador, se sentindo criando um corpo coletivo de imagens em torno de um tema é importante também para que a coisa aconteça, né? Essa oficina que está aqui na tela era um ateliê de modelo transvivo que eu ministrei com o Iere Papá, que é um artista parceiro, um artista transgênero também, que tem toda uma investigação em torno do corpo, do gênero. Nós fizemos uma série de oficinas que envolviam as pesquisas de corpo dele com as minhas pesquisas gráficas. Então, foi um pouco essa situação de criação livre que gerou imagens também muito, muito ricas nesse processo. Ô, Vânia, aí a minha próxima pergunta já começou, acho que já é possível fazer uma ponte, porque você já citou a expressão zona de sombra, né? E é uma expressão importante, né? Como você já disse, para o seu processo como artista e também como educadora, né? Assim, eu acho que você pode comentar um pouco mais a compreensão que você faz de zona de sombra e como isso contribui para a construção dessa corporeidade que você está falando dos trabalhos, né, nas ações envolvidas. Eu acho que isso também é importante pensar. Eu tenho a sensação de que olhando para os teus trabalhos é você olhando para a zona de sombra, você tentando não jogar a luz, porque eu acho que esse não é o seu papel, não é assim que você se enxerga, mas como é que a zona de sombra te inspira nas instruções, digamos assim, nos processos, nos procedimentos para as oficinas e para os trabalhos, né? Assim, porque a temática não vem de fora, não vem de cima, né? A temática é construída ali no junto, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, várias coisas. A ideia de zona de sombra tem várias nuances também, né? Sérgio Ferro ele fala sobre isso desde o ponto de vista de zonas menos visíveis e não necessariamente. Sérgio Ferro está querendo fazer, digamos assim, uma crítica a essa historiografia, né? Que não fala dessas áreas que são muito centrais, mas que não são teorizadas. Mas o termo me interessa também porque eu penso, por exemplo, em Milton Santos, quando ele fala em opacidades, né? Eu penso na coisa das imagens espetacularizadas também e as imagens não espetacularizadas. Quer dizer, essa zona de sombra, ela não ela é uma zona que está, digamos assim, marginalizada socialmente, mas, por outro lado, ela também é uma zona de extrema riqueza, porque é ali que estão o holofote, ele acaba às vezes criando muito pontos cegos, né? As imagens espetacularizadas. Então são imagens que estão às vezes nesses pontos cegos e é ali que está o ouro, é ali que está. A gente fala muito sobre decolonialidade, né? Que é um termo que tem sido discutido e que é super importante. Mas me interessa muito a pensar essa ideia do decolonial também como criação de imaginários e criação de imagens. Que situações podemos criar para que imagens sejam colocadas no mundo mesmo? Nesse sentido, me interessa o desenho, porque ele é essa fatura. Me interessa o caráter também precário, muito entre aspas, do desenho. Quer dizer, é a mão humana, é a mão falha,
é uma relação entre linha, preenchimento, tudo isso é o tempo todo sendo investigado com suas falhas, com suas brechas. Esse lugar de precariedade, de fragilidade do desenho me interessa muito, e eu acho que ele é uma forma de trazer imagens para o mundo. Enfim, em si ele é um texto, né? Essa linha do desenho, ela é uma linha que é a mesma linha do texto, mas colocada de outras formas. Eu estava conversando com outras... É isso, você falou que não é para jogar luz, assim, eu não tenho de forma alguma pretensão em jogar luz, sei lá, na verdade não é isso, assim, uma pessoa me falou uma coisa que eu achei interessante uma vez sobre, não é um trabalho sobre resistências, é mais um trabalho sobre existências, né? Eu gosto de que as pequenas narrativas sejam colocadas no mundo, narrativas do cotidiano, né? Me surpreendeu muito os desenhos, por exemplo, os desenhos de caderno de campo, eles não cansam de me surpreender, porque são desenhos que trazem temas e retratam situações as quais, se eu fosse fazer um trabalho no qual eu ia prever quais são as imagens de prostituição que vai aparecer, ou as imagens enfim, aparecem outras coisas. No caso das prostitutas, por exemplo, aparece muito mais elas se relacionando entre elas do que elas se relacionando com homens, por exemplo. Isso é super importante, porque o que é o trabalho, né? Desenha sua rotina de trabalho. Então, aí já tem uma pergunta que não é tão fácil assim de responder. O que é o trabalho, né? Onde começa e onde termina o trabalho? Então, para elas, o trabalho reside, em grande medida, nas relações que elas travam entre elas mesmas. E com a rua, aparece muito a rua, por exemplo, né? Então, essas imagens, para mim, isso também era uma zona totalmente não teorizada para mim. As imagens que aparecem são imagens as quais eu não poderia prever. Então, essa situação de ensino-aprendizagem que você cita em Paulo Freire, né, do aprendizado comum, é totalmente, para mim, isso é fundamental, né? De fato, o que mobiliza essa relação, esse convite esse grande acervo de imagens aos quais eu mesma não tenho controle também. Uhum. E você está falando de uma zona de sombra que é impossível de teorizar também, né? Eu tenho essa sensação. Você está mostrando imagens do Momento é Meu. Acho que você pode falar um pouquinho desse trabalho. Esse trabalho, você falou, é zona de sombra, né? E toda essa coisa... o Momento é Meu foi um trabalho que eu fiz numa residência na Alemanha, e que foi bem interessante para mim pensar o que é a materialidade do trabalho, né? São trabalhos que são tão processuais e que o processo em si ele é super importante mesmo, assim, o modo de fazer. Então, foi um exercício, foi tão processual que acabou que o trabalho surgiu de uma forma interessante, assim. Foi uma residência que eu fiz na Alemanha com uma outra artista, e que tinha o intuito de investigar mulheres em situação de cárcere, né, na Alemanha. Eu tenho uma pesquisa sobre isso com outras artistas, aqui na Penitenciária Feminina da capital, através do projeto Mulheres Possíveis. Rebeca, que foi minha parceira nesse projeto, ela tem também uma pesquisa sobre isso lá, junto ao teatro que nos convidou para realizar esse trabalho. E acabamos que o trabalho não tinha forma, e acabou que as próprias conversas acabaram virando o material do trabalho. Me lembra muito aquilo que Joseph Beuys, que é uma figura super, que cada vez mais eu começo a entender assim, quando ele fala de escultura social, né? A conversa como escultura social. Né? Ele achava que as aulas, ele como escultor parou de modelar, né? Enfim, ele já não modelava, mas parou de usar matéria mesmo e começou a considerar as próprias aulas dele como escultura, né? E então a conversa como escultura me interessa muito, e esse trabalho foi muito isso, né? Aqui a fotografia também acaba entrando como quase como um indício, né? A fotografia, ela nem interessa tanto esteticamente, embora que, sim, são fotos que são super bonitas, eu gosto muito, mas elas
elas são mais indícios mesmo desses encontros. Então, esse trabalho se constituiu de 2 entrevistas, uma com Marion, que estava presa no momento em que a gente entrevistou ela. Então, entrevistamos ela lá na unidade penitenciária, e Ana, que já estava solta. E o grande mote foram os desenhos, né, produzidos por Ana durante o período que ela estava presa, e Marion nunca tinha desenhado na vida. A gente deu um caderno para ela, que tinha escrito na capa "O Momento é Meu". Aí surgiu o nome do projeto, desses cadernos de papelaria, sabe? Tipo Meu Querido Diário, enfim. Então, foi uma conversa na qual o desenho foi puxando os fios da conversa novamente, e essa situação de alteridade foi se dando de uma forma que o desenho foi sendo a nossa grande, o nosso grande motivo ali, a nossa grande conexão, né? E a Zona de Sombra está aqui porque justamente são histórias muito pessoais que, se a gente for trazer, se a gente for cavando e puxando o fio dessas imagens, essas imagens vão puxando histórias também que são histórias que são muito mais do que o pessoal, né? Uhum. E aí, Vânia, eu tenho uma pergunta que é sempre muito difícil da gente fazer, porque a gente sempre quer romper com a dicotomia, mas a gente acaba falando de 2 coisas diferentes e de 2 coisas que se querem caminhar juntas, que é arte e educação, ou processos pedagógicos e processos de criação artístico, né? E eu sei que essas são instâncias que na sua prática se retroalimentam, né? Elas são completamente interdependentes. Fala como é que esse fluxo se dá, e eu acho que especificamente você poderia trazer os cadernos de Medellín também, para falar sobre isso, que também é um outro grupo, também é uma outra dinâmica, também parte de convocatória aberta, né? Mas ali a dinâmica foi sendo construída à medida que a conversa ia se dando, né? Uhum. Tem um lugar, essa coisa de arte, educação e esses limites, eu acho que parte muito da intenção, talvez, da intenção que você está colocando naquele momento. É um trabalho que ele é muito... O que tem nele de pedagógico absolutamente tudo no processo é pedagógico, mas sem ser metodológico, sabe? Ele é um processo em que eu trago uma proposta inicial e uma certa estrutura de trabalho, e ela é todo o tempo permeada pelas histórias das outras pessoas. Isso daí é totalmente arte, mas isso daí é justamente tudo que Paulo Freire fala, então isso é totalmente educação também, né? Então, esse lugar me interessa muito, esses limites borrados e a situação do criar junto, né? Eu tenho começado a me interessar pela materialidade do trabalho também. O que é que fica desse material para que ele ganhe um lugar no mundo, né? Para que o processo não se esvaia totalmente e a experiência fica nas pessoas, mas sem o intuito de que... Eu também não acho que eu estou ensinando... As pessoas que participam dos processos, não é que eu estou ensinando de forma alguma, é a situação em si, ela já é um experimento, que esses limites estão borrados, né? É por isso que eu trago também a questão da antropologia, acaba sendo um lugar de investigação comum. Estamos todos aprendendo, estamos também ensinando, mas estamos também criando registros, teorizando mesmo de forma freestyle sobre a realidade que nos circunda, né? Então, a questão da materialidade é um dado que, para mim, também é importante quando eu estou pensando os trabalhos de arte. Cada vez mais eu me preocupo em entender qual que é a materialidade do trabalho, né? Quais são os resíduos, quais são os indícios que ficam para que esse trabalho exista no mundo e perdure, né? Caderno de campo, eu tive os cadernos, que são esse indício, e ele se compõe mesmo de vários elementos, as fotos, os cadernos. Aqui em Cadernos de Medellín foi muito forte a criação desse jogo que é uma espécie de escultura, e também um jogo, foi jogado muitas vezes, e
É um jogo oracular, na verdade, né? Um jogo de runas. Então, ele acaba que esse trabalho, para mim, gerou essa materialidade que perdura e que é um indício do trabalho de arte, né? O processo todo ele é permeado por uma história pedagógica e muito transdisciplinar mesmo, assim, totalmente transdisciplinar, mas ele gera, então, uma materialidade que tem o interesse em partilhar nos espaços de arte, né? Eu tenho interesse de que esse trabalho, eu acho que o campo da arte, seja ele mais ou menos institucionalizado, ele recebe essa materialidade enquanto lugar onde ele repousa, né? O sentido dele perdura e repousa ali. E Cadernos de Medellín, então, foi uma residência que eu fiz em Medellín, na cidade de Medellín, Colômbia, chama Platoedro, esse espaço, essa residência. E foi muito mágico, assim, estar em outra cidade latino-americana e com tantas parecenças, assim, com a minha cidade, que é Salvador, é uma cidade muito quente, né? Apesar de não ter mar, é uma cidade quente, uma cidade que tem música o tempo todo nas ruas. E eu já tinha uma fixação assim com Colômbia, porque eu gosto muito de salsa. Então, foi um sonho realizado estar lá. O tempo todo, para mim, eu me sentia provocada, excitada, sabe? Pelas pessoas, pela música, por tudo. Então, esse processo de convocatória aberta gerou uma adesão super legal de várias mulheres. A proposta era um trabalho só com mulheres. Tínhamos encontros semanais nos quais eu fazia algumas proposições de registro de experiências urbanas, como ficcionalizar sobre outra mulher que você encontra na rua. As proposições tinham uma coisa também de texto, literárias, algumas proposições que elas faziam também a gente incorporava no grupo, e acabamos criando muitas imagens, desenhos, textos também, que gerou um fanzine, gerou uma publicação que foi impressa lá e distribuída lá. Foi uma delícia também poder entender o processo de impressão lá e, enfim, essa pesquisa toda. E essa publicação virou um dos indícios também dessa experiência, né? A edição foi coletiva, nos reuníamos em reuniões de edição para editar isso, né? Para escolher as imagens, tratar as imagens. E o jogo de runas aqui foi um dia que a gente jogou as runas e estávamos fazendo perguntas, né? Perguntas oraculares para as runas. E foi muito forte, sabe? Essas runas são símbolos da cidade de Medellín, que reunimos, sintetizamos, saímos em busca de situações e sintetizamos em símbolos. E aquilo tem um sentido absurdo quando a gente começa a jogar. Cada runa tem um significado e a gente criou uma forma de jogar e fazer perguntas, e essas perguntas eram respondidas assim, é uma loucura. E virou a situação do divinatório, ela não é só a situação ela é também uma situação de relação muito potente. Então, nós líamos juntas as runas. Seria impossível eu usar essas runas sozinha, trazer e ler para alguém. Essas runas são runas que esse grupo criou e os sentidos dela são sentidos vivos, moventes, que em cada situação a gente cria e recria, né? Então, esse trabalho voltou para o Brasil. Aqui eu trago algumas imagens de Medellín, porque eu acho que as runas feitas em cacos de tijolos, elas representam muito as cores da cidade. A cidade ela é toda dessa cor de tijolo mesmo, né? Tem muito essa cor terrosa. Então, esse trabalho também, a materialidade dele acabou virando essas runas que representam a relação que criamos com a cidade, representa a relação que criamos entre nós. Ela é um jogo, mas ela também é esse enigma, né? São símbolos que trazem essa situação mais enigmática. Medellín está aí, é uma cartografia da cidade, e ela veio e participou da situação expositiva na Galeria Leme, né? Acabou sendo adquirido também o trabalho, e eu fiz um pôster. Isso é uma coisa também que é importante, a coisa do público poder levar algo, e algo gráfico, assim, tem sido importante para mim nos processos,
Então, as runas, elas foram expostas e o público podia levar o significado delas nesse pôster, né? Então, ele acabou virando essa escultura também, esse objeto. Acho que agora você já trouxe uma coisa também que é outro ponto nevrálgico assim no seu trabalho, que é o uso dos dispositivos gráficos, né, Vânia? Assim, ou seja, o que sobra, o que é resíduo e como isso se espalha, e como essa experiência é possível de ser compartilhada, né? Então, acho que uma coisa que você pode trazer também do seu processo como discussão é como os dispositivos gráficos, como livros, publicações e cartazes, eles são uma possibilidade de compartilhar essas experiências, né? Fala um pouco da tua ideia de polinizador de imagens, o quanto esses dispositivos gráficos são polinizadores de imagens, que isso é um termo, é uma expressão, né? Um procedimento importante para você. E eu acho que um trabalho que traz muito isso, eu estou chamando trabalho, na verdade é uma oficina, mas enfim, acho que no seu percurso essas coisas realmente se misturam, é a oficina O Centro Aborda, né? Que foi um ateliê temporário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa expressão polinizador eu aprendi com Sueli Ronick, vou dar o crédito, né? Não sobre o meu trabalho, ela falando, enfim, sobre situações polinizadoras no mundo, né? E eu acho que a publicação, nesse caso, no meu trabalho, eu enxergo muito a publicação impressa como um polinizador, porque a gente vive nessa era totalmente virtual e isso está muito eloquente, né? Nessa fase, nessa pandemia e tal, e isso é um caminho sem volta, né? Eu acho, mas querendo ou não, paradoxalmente, as redes elas são muito rastreáveis também, né? A gente acaba, de um jeito ou de outro, a gente se comunica muito, assim, com as mesmas pessoas, quase. Claro que isso tem um potencial que fica latente da gente ser rede de verdade, mas nem sempre a rede é tão ampla assim, porque o algoritmo, ele cerceia mesmo, né? E eu acho que o livro, curiosamente, a publicação, se você deixa um rastro ali, um registro impresso, ele vai fazer parte de um tecido social de uma forma mais imprevisível, às vezes. Ela ganha, ela é menos rastreável. Eu tenho essa experiência um pouco com alguns produtos, assim, com algumas... Eu acabo que eu não sei aonde aquilo foi parar, e isso também me interessa, essas relações que ele traz. Ele acaba virando um objeto vivo também com a sua própria história. E, enfim, até se separa de mim. Às vezes a pessoa nem sabe, sei lá, quem eu sou, o que é que... E aquilo tem a sua vida própria na relação que a pessoa tem na sua cotidianidade com aquilo ali. Então, o gráfico, ele é importante para mim, inclusive porque o meu trabalho, a materialidade dele não é prévia, né? Eu estou sempre buscando essa materialidade, ela vai aparecer em algum momento do trabalho. Espero, eu sempre fico na esperança que ela apareça em algum momento. E assim, acontece, né? Às vezes. E então, o Centro Aborda foi uma oficina, assim, e foi uma oficina bastante significativa para mim, de 3 meses, no Sesc 24 de Maio, que para mim foi muito... a questão da duração, né, Gal, faz a diferença também. A gente, por uma questão do tempo, do contemporâneo, dos projetos que a gente se envolve, que tem prazo, os processos às vezes são mais rápidos do que poderiam ser. E aqui, nesse processo mais longo, de 3 meses de trabalho, nós pudemos desenvolver coisas muito ricas, como relação entre os participantes, né? Era um grupo que se apropriou demais do processo. Foi aqui a primeira vez que eu fiz o experimento das runas, e o meu interesse nos oráculos vem muito desse potencial de leitura conjunta. Então, fizemos a publicação que foi distribuída na próprio centro da cidade. Nós conseguimos arrecadar dinheiro para fazer a publicação, pedindo para
camelôs, para os vendedores, fizemos uma ação com a caixa de som, está registrado isso na publicação. Fizemos uma ação pedindo, até morador de rua deu 10 centavos para a gente, para a publicação, e enfim, fomos coletando e conseguimos a publicação, que foi devolvida também para a população do centro. E todo o trabalho é uma investigação sobre o centro, né? O centro é a borda, é isso, assim. E o lançamento, essas imagens que eu trago aqui são do lançamento e tal. Então, foi um processo também que me ajudou Vânia, a entender. E onde eram feitas as oficinas? Como vocês se encontravam? No Sesc 24 de Maio, o Sesc 24 de Maio era o nosso QG, digamos assim, o ateliê, né? E nós saíamos todo dia, quase as práticas eram na rua e no ateliê, misturado, né? E quais eram as atividades? Fala um pouco sobre as atividades. Cada encontro tinha uma proposição de investigação de alguma célula ou de alguma situação do centro, de alguma situação corporal. Por exemplo, a Galeria do Reggae foi um lugar para a gente no qual decidimos nos propor a investigar. Mas é caminhar e se deixar contaminar por aquilo, se relacionar naquele lugar na medida do possível e encontrar formas de registro. Inclusive, esse registro podia vir depois, se a pessoa não se sentisse confortável na hora. Encontrar um jeito de registrar também é parte da criação, né? Porque às vezes você não se sente confortável em tirar um caderno, escrever, não faz sentido, ou desenhar. Então, enfim. As runas foi um jeito que a gente... foi uma forma de criar pequenas derivas pelo centro. Pequenos trajetos eram registrados nas pedras, em pedras encontradas no caminho, e esses caminhos traziam postulados oraculares, né? E isso foi importante também. Fizemos pequenas maquetes, tinham proposições que eram muito materiais mesmo, de criação mais material, e muita proposição de escrita também, que é uma coisa que eu venho trazendo bastante para isso. A ação de conseguir o dinheiro para a publicação, uma vez que decidimos que íamos fazer a publicação, o Sesc isso não estava previsto no projeto para o Sesc, nós decidimos então criar uma forma de conseguir isso. Então fizemos uma ação na rua de arrecadação, enfim, era um videokê, inclusive. Um dos participantes tinha uma caixa de som no carrinho e o microfone a gente propunha para as pessoas cantarem e elas pagavam para cantar, enfim, deu super certo. Enfim, a questão de encontrar a forma de que o trabalho se realize materialmente, financeiramente, também é interessante. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. A gente às vezes tem muito melindre de falar sobre isso, né? Parece que o trabalho já tem que vir pronto. Enfim, o dinheiro vem de onde, né? A gente precisa também criar isso de forma comunitária e partilhada também, né? Em algumas situações. Será que tem perguntas no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, para a Vânia? Enquanto não tem no chat, eu tenho uma pergunta, Vânia. O seu trabalho, ele parte de uma criação coletiva, né? Tanto que você assina em conjunto com as pessoas que colaboram, e parte do encontro e da relação. A pandemia te trouxe alguma reflexão sobre isso, esse período de quarentena, de estar todo mundo isolado? Não tem encontro mais, né? Eu estou me dedicando eu até fiz um experimento assim mais virtual com algumas pessoas que eu convidei, mas tenho desenhado e, enfim, a coisa também vai para outros lugares, né? A investigação vai para outros lugares. A coisa do assinar junto, para mim, é um pouco assim, eu sei que o trabalho é meu porque as pessoas jamais fariam aquilo se eu não estivesse propondo, mas eu acho que trazer o trabalho de arte, ele também é um dado histórico, né, no tempo. Então, se o nome das pessoas sumirem, a gente também não sabe. Eu acho que é importante trazer. Para mim, né, assim, no meu trabalho enfim, na pandemia
eu tô dando aula na faculdade, dou aula na Santa Marcelina e bastante frustrante, eu acho, a falta de relação, a relação com o espaço. Paulo Freire também fala muito sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu acho muito importante, a espacialidade da relação. É muito exaustivo, a gente está aqui o tempo todo na telinha, enfim. Então... Alguma pergunta, gente? Acho que a gente vai finalizando, então. Vânia, muito obrigada, muitas colaborações, muita coisa para pensar, muita coisa para seguir experimentando. A gente aprende muito com essa tua noção de não existe sala de aula, mas existe encontro, não precisa de parede, mas precisa de gente, né? Precisa ficar junto e a coisa acontece. Acho que isso fica como assim, uma grande lição, assim, a exercitar mesmo. Tem uma pergunta que eu acho, Gal. Érica Zing. Érica. Corra, filha. Corre, Érica, que só tem 5 minutos. O que eu acho que é o encontro? Ai, meu Deus. O encontro é quando a gente se permite a situação de falar e escutar, por exemplo, é encontro. É quando eu não venho com ideias pré-estabelecidas sobre o outro, sobretudo sobre a alteridade, né? O encontro, para mim, é quando a gente se coloca, de fato, para o outro. E nesse sentido, é isso. É estar frente a frente, sem predeterminar o que o outro pensa, sente. Eu acho que encontro é isso. Mas obrigada demais, Gá. Obrigada, Érica, pela pergunta. Eu fico muito feliz em poder partilhar e seguimos aí criando na construção e partilhando. Muito bom. Obrigada, Vânia. Obrigada a presença de todo mundo. Semana que vem tem mais. Semana que vem a conversa é com o Cláudio Bueno e o João Simões. Eles vão falar sobre a plataforma Explode. A gente espera todo mundo. Obrigada, boa tarde. Seguimos fortes, né? Um beijo, Vânia. Beijo, Gal. Beijo a todo mundo. Tchau.